No dia a dia de um despachante, cada segundo conta. A dependência de bancos de dados locais pode ser um obstáculo. Com nossa solução em nuvem, acesse seus dados de qualquer lugar, a qualquer hora. Envie processos em lote de uma só vez, de qualquer máquina. Seu lojista tem acesso direto aos processos sem necessidade de consultas. Integração com o Renave facilita compra e venda de veículos. Acompanhe seus processos em tempo real de onde estiver. Nosso suporte dedicado está sempre pronto para te ajudar. Entre em contato com o nosso SAD. Atender bem para atender sempre. Despa Tecnologia. Transformando desafios em soluções. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Pimenta Pod, onde você sabe que nós falamos de tudo, menos da vida dos outros. Mas hoje a gente vai fazer um pequeno contratempo, uma breve abertura para falar sim da vida dos outros. E da vida de quem? Daquelas pessoas que estão mostrando, desenvolvendo um comportamento que para muitas outras não é legal, não é sadio, e por aí vai. Mas eu trouxe um especialista no assunto para ele tirar várias dúvidas, inclusive minha, que eu não domino, desconheço esse assunto, mas que tem tido muito espaço na mídia hoje, que é o bebê reborn. Então, se você não tem um ainda, é a oportunidade de você ter ou não ter. Entender talvez melhor o que significa esse assunto que tem tomado grande espaço na mídia. E eu já mando direto para o meu entrevistado, Gabriel Pácios. Pácios, sobrenome? Espanhol. Ah, não dá para falar bem tudo, né? Ainda mais um sobrenome como esse. Gabriel, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite. E antes de fazer a primeira pergunta, eu quero mandar um abraço aqui para Flávia Ciarito e o Guina Moreira, que entraram em contato com você e me proporcionaram essa pauta tão interessante. Obrigado aí, você sabe o quanto que eu e a minha família gostamos de vocês, não é? Gabriel, primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: quem é você? Vamos apresentar primeiro o convidado e ninguém melhor do que você falar, né? Para um psicólogo profundo, essa é uma pergunta e levaria horas, mas eu vou resumir dizendo o seguinte. Olha o que eu fui perguntar, velho. Meu nome é Gabriel Pácios, eu atuo como psicólogo clínico e também trabalho com cursos de desenvolvimento humano. Entre eles, Eneagrama, inteligência emocional. Faço trabalho voluntário com os jovens de relação de abrigo. Então, eles têm uma situação de abrigo, algo vocacional que eu gosto muito. E, basicamente, sou pai de um abençoado filho de 7 anos, que é o amor da minha vida. Como que ele chama? Gael. E acho que para introduzir, são essas as colocações. Legal. Há quanto tempo você atua como psicólogo? Há 6 anos. 6 anos. Sua formação... Eu sei que psicólogos é igual professora. Professor tem aquele caminho que ele segue, por exemplo, Jean Piaget, fala? Piaget, as escolas, né? A sua escola de trabalho, qual é? Ou não tem? Então, para resumir, eu prefiro dizer que é cognitiva comportamental, que vai, a partir da compreensão dos pensamentos, fazer uma intervenção no comportamento da pessoa. Mas quando a gente olha para outras escolas, como, por exemplo, o humanista, ela vai falar que na frente, por exemplo, de Jung, na frente de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, eu gosto de abranger o que eu percebo que tem de melhor e faz sentido para mim,
durante essa prática clínica, né? Nossa, eu já estou me sentindo aqui como se eu estivesse fazendo uma sessão com você. Já estou Vamos começar. Eu estou mais à vontade com você do que você comigo. Ó, não tenha medo de jornalista, porque jornalista também não belisca, tá? Só de vez em quando. Mas olha só, eu trouxe você aqui porque tem um assunto que fala de comportamento. E eu gostaria, assim como os seguidores do nosso canal, entender um pouco mais essa questão do bebê reborn. Vamos começar com a segunda pergunta, que a primeira eu já fiz, né? O que leva uma pessoa a desenvolver esse comportamento, se é assim a pergunta certa, de conviver com essa prática do bebê reborn? Para trazer à tona esse assunto, eu preciso partilhar algumas premissas antes. A primeira delas é que eu gosto de imaginar como se a gente estivesse numa fogueira. E em volta dessa fogueira, cada um está sentado em círculo, olhando através de uma perspectiva. Então, cada um está olhando para esse fogo que está em movimento e cada um tem o seu ângulo. Então, eu quero simplesmente partilhar o meu ponto de vista, que não é a verdade absoluta, muito menos a visão da psicologia em si. Então, eu quero trazer e pedir a compaixão da visão das pessoas. Então, para a gente dar início a esse tema, eu gostaria de imaginar 3 categorias sobre isso. 3 caixas sobre isso. Então, a gente vai ter uma primeira caixa chamada comportamento não saudável, uma comportamento imoral e a outra comportamento saudável. O que se aplica num comportamento não saudável? Se refere àquela pessoa que acredita de fato que aquele objeto possui uma alma, possui um sentimento, possui vida, possui consciência. É o caso do bebê. É o caso do bebê reborn. A pessoa que acredita que aquela boneca, que aquele objeto possui algum nível de consciência. E leva, por exemplo, para o médico, para o SUS, para fazer um tratamento. Então, isso é um nível patológico não saudável. Então, é uma primeira caixa que a gente precisa compreender. Isso é um viés seu como profissional, como Exatamente. psicólogo. Okay. No meio termo, a gente pode falar de um comportamento imoral, onde, de repente, eu vou pegar uma boneca para passar na fila de supermercado para falar que tô com uma criança pequena. Então, a gente está colocando ali um comportamento imoral. Mas a pessoa tem consciência que é uma boneca. No caso de uma caixa, de um comportamento saudável, é a compreensão daquela pessoa de que é um hábito, é uma brincadeira, é algo que ela tem consciência que é uma boneca. E assim como tem pessoas que, por exemplo, colecionam carrinhos, tem pessoas que têm diversos hábitos, hobbies e outras... O que torna isso saudável? A consciência de que aquilo é um objeto, a consciência que aquilo é uma brincadeira. Então, a partir desses 3 lugares, principalmente sabendo diferenciar o que é não saudável e o que é saudável, eu gostaria de aprofundar e trazer as ideias do porquê que uma pessoa escolhe isso ou não. Então, vamos lá. Por que a pessoa escolhe isso? Excelente. Então, eu quero começar pelo saudável. Nós, como seres humanos, nós temos a necessidade do expressar. Eu quero fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte: o oposto de depressão é expressão. A expressão da minha singularidade, aquilo que me anima, aquilo que me entusiasma. Então, um comportamento saudável é, de alguma forma, eu expressar aquele afeto, aquela brincadeira, trazer a palavra lúdico e brincar. Então, se nós pegarmos uma sociedade hoje que tem pessoas que choram desesperadamente porque o time perdeu, por exemplo, existe um comportamento saudável onde a pessoa reconhece aquele hobby, reconhece aquela brincadeira que é uma necessidade humana. Então, 2 necessidades, expressão e o brincar. O brincar pode ser desde colecionar objetos, pode ser, por exemplo, brincar de um esporte. A gente está jogando vôlei, um futebol, é uma brincadeira. Então, eu quero questionar a seguinte ideia. Imagina que tem uma pessoa que tem consciência que aquilo é uma boneca e ela tira o seu tempo para brincar, para cuidar, como alguém que cuida de planta, alguém que cuida, faz um tricô. E essa pessoa está saindo para brincar, para passear no parque com essa boneca. Se eu olho de longe, que diferença faz se essa pessoa tem um cachorro num carrinho Que diferença faz se ela está fantasiada de dinossauro? Ela está ali num viés de brincadeira. Então, eu quero trazer para essa análise do comportamento 3 critérios que são muito importantes. Quando eu vou avaliar um comportamento, eu me pergunto: isso deixa essa pessoa feliz? É saudável? É virtuoso? Nesse combo feliz, saudável, virtuoso, eu posso me perguntar, isso está em harmonia com o todo e a favor da vida? Quando a gente vai pensar em feliz, saudável, virtuoso, em harmonia com o todo e a favor da vida, uma pessoa que tem como hobby brincar
passear com uma boneca, cuidar de uma boneca, deixa ela feliz? Poxa, deixa. É saudável? Ela não está fazendo mal para ela. É virtuoso? Ela não está fazendo mal para ninguém. Então, no olhar desses extremos, dessas caixas, quando eu começo a olhar simplesmente pela perspectiva do saudável, estou falando de uma pessoa que tem um hobby para expressar os seus impulsos internos, e a gente vai aprofundar sobre tudo isso. E ela tem a busca desse lazer, desse brincar, desse hobby. Então é importante olhar com essa caixa do saudável alguém que tenha a compreensão de que aquilo é um objeto. Agora, doutor, eu posso chamar você... Pode me chamar de Gabriel, doutor. Pelo amor de Deus. Não, porque você já me deu uma aula aqui que eu tô pensando... a minha cabeça já formulou 1 milhão de perguntas. Mas o que eu quero é que as pessoas entendam que, em primeiro momento, nós não estamos aqui para desvirtuar, né? E tampouco enaltecer. É uma conversa de um jornalista com um psicólogo sobre o assunto que tem tomado aí muita atenção das pessoas. E aí o senhor me falou de vários aspectos das caixas, né? Se é saudável, se não é. Até que ponto, Gabriel, essa questão desse mundo fantasioso, se eu posso assim dizer, para a pessoa que de fato tem esse comportamento de ir para um lugar público, podendo e sabendo que vai ser alvo de críticas ou de zombaria, levar isso adiante. Então, a minha pergunta essa pessoa literalmente não está nem aí com as outras, ou aquela necessidade que ela tem daquele momento com aquele bebê de borracha, vale a pena essas críticas? Eu acredito que seja uma resposta circunstancial e individual. Então, o que motiva o ser humano? Nós temos motivadores internos em comum. Por exemplo, a sobrevivência é algo que eu quero aprofundar aqui. Mas é uma resposta que cada um vai decidir qual que é o seu porquê. O que te motiva a fazer o que você faz? Então, tem 2 perguntas que a gente precisa entender para entender esse comportamento. A primeira é: por que eu faço o que eu faço, nós como seres humanos? E até que ponto essa decisão, essa motivação de ir até um parque, ela está saudável ou não? Será que eu quero mostrar para todo mundo que eu não me preocupo com a opinião de ninguém? Ou seja, eu me preocupo com a opinião de todo mundo? Ou será que simplesmente é algo natural para mim, como pintar o cabelo de azul, como vestir uma roupa totalmente que eu me sinto diferente? É uma expressão de quem eu sou. Então, acho que para a gente compreender essa individualidade, eu quero trazer à tona o macrocosmos, que é trazer à tona o olhar por um olhar do não saudável e o olhar da sociedade em relação a isso. Então, deixando a caixa do imoral de lado, deixando a caixa do saudável por enquanto de lado, vamos nos perguntar por que uma pessoa passa a acreditar que um objeto como uma boneca é algo real, é algo natural, é algo vivo, é algo com consciência. Para isso, eu quero trazer o primeiro olhar de... A psicologia e a filosofia fazem milênios que estão tentando descobrir por que a gente faz o que a gente faz. Então, eu quero trazer o recorte de uma perspectiva aqui. Então, eu quero imaginar que nós temos um triângulo, onde nesse triângulo nós temos 3 instintos. O primeiro instinto é o instinto natural e essencial do ser humano, chamado autopreservação. É uma energia de manutenção da vida, é uma energia de defesa. Ela é regida muitas vezes pelo medo. Então, a autopreservação é a sobrevivência. Tudo que é vivo vai ter esse instinto de eu preciso sobreviver, eu preciso me preservar. Na vida material do nosso dia a dia, ter as pernas firmes no chão sobre essa preservação é ter acesso a um convênio interessante, é ter uma condição financeira onde eu tenho acesso à saúde, onde eu possa me sentir seguro no meu lar. Então, é uma necessidade humana. No outro extremo dessa energia de manutenção, nós temos a energia de expansão, que é o instinto sexual. É um instinto... E sexo não tem a ver unicamente com a troca de afetos, mas no sentido de buscar aquilo que eu desejo, ir atrás das minhas metas, atrás dos meus objetivos, atrás da minha força de vontade para romper o desconhecido. Então, a autopreservação eu quero me manter no meu conhecido, na estabilidade, enquanto a energia sexual eu tenho um trabalho que eu ganho X, eu quero ganhar 2X. Eu me sinto infeliz nesse relacionamento, eu quero transformar esse relacionamento. Então, é uma energia de expansão do próprio ser. Então, a gente tem uma necessidade de manutenção, muitas vezes regida pelo medo, como um ímã. Eu quero repelir aquilo que pode me fazer mal. E o ímã tem o lado oposto dele, que é a necessidade
que é o desejo. O oposto do medo, a gente entra no aspecto do desejo, que é o que move o ser humano, a busca por essa satisfação, por essa plenitude, pelo sentimento de alegria, de completude, de paz e assim por diante. Então, nós temos 2 instintos aí, por enquanto, que a gente está falando do indivíduo, que é um regulador como os pistões de um ser humano que vai mover. E o terceiro se chama social. O social é aquilo que busca comunhão, como unidade. Comunidade é a busca pela unidade através dessas polaridades. A polaridade que é uma lei da natureza. A gente tem dia, noite, frio, quente, gelado, e assim por diante. Se minha mão toca aqui, minha mão está mais quente que a mesa, eu vou fazer uma troca de energia, onde a minha mão vai esfriar, talvez, a mesa vai dar uma esquentada nessa região, buscando o quê? A palavra é equilíbrio. A palavra equilíbrio vem de aequilibrium, que significa oscilar entre os opostos, entre os complementares. Então, uma força assim e uma força assim. O social vem para equilibrar isso. Então, através do social, nós temos a necessidade humana de nos sentirmos útil, nos sentirmos capazes, nos sentirmos no controle, na força. E assim a gente está falando de uma base humana que vai gerir esses comportamentos. Então, vamos pensar numa pessoa que começa a ter uma troca com um objeto que seria essa boneca. Ela tem ali, dentro do instinto de sobrevivência, total segurança. Aquilo ali não vai acontecer nada. Ela tem um desejo reprimido, seja lá qual for esse desejo, que são desejos humanos, né? Desejo de reconhecimento, de pertencimento, desejo de se sentir amado. Então, antes de eu virar aqui e falar muito, eu queria te perguntar, na sua visão, quais são necessidades humanas? Quais são algumas necessidades? E a gente passa desde o plano material, físico, até um plano emocional. O que te vem à mente? O que vem à mente das pessoas sobre quais são as nossas necessidades humanas? Então, Gabriel, quando você fala de desejos e necessidades, da mesma forma como eu vejo um antagonismo aí, essas duas situações, elas também se convergem. É uma coisa meio louca para você entender. Mas eu fico pensando no caso das pessoas em relação ao bebê reborn, se é mais o desejo, certo? De ter algo que ela não quer assumir a responsabilidade, ou se é uma necessidade momentânea, talvez, não sei, né? De querer sentir algum tipo de conforto ou fugir de uma depressão com algo que é inanimado, né? Você falou que esse objeto, além de não ter vida, não tem alma, mas na cabeça da pessoa tem. É a mesma coisa quando eu vejo, por exemplo, e aqui também não é demérito nenhum o que eu vou falar, mas às vezes eu não consigo entender como é que uma pessoa leva cachorro para passear no shopping. Eu não sei se você consegue me entender, até talvez eu suscite aí algumas dúvidas para quem me segue. Mas eu não vejo. Por quê? Porque cachorro, para mim, amo. Nós crescemos lá no Riacho Grande, a minha terra querida, com cachorro. Mas eu não vejo que o ambiente do cachorro seja um shopping. Mas para aquela família, para aquela criança, para aquela pessoa, é esse desejo de pertencimento, talvez, se eu estiver errado, me corrija, de necessidade e talvez todos esses outros que o senhor elencou aí. Mas o bebê reborn, se eu puder fazer uma comparação, e eu aqui não tenho nenhuma pretensão, porque eu não sou analítico, né? Isso, para falar com propriedade de causa, eu teria que fazer uma análise, que é uma especialidade de vocês, psicólogos, psicanalistas. Nós, jornalistas, somos formadores de opinião. Por isso que eu prefiro nem dizer muito o que eu acho ou o que eu não acho, porque eu acho que um dos compromissos do jornalista é expor realidades, fatos, lados e ser o mais isento possível. E aí, quando você me devolve a pergunta, eu entendo, Gabriel, que meu ponto de vista, bem fraco, tá? Que eu não tenho esse conhecimento que você tem, é de que a pessoa, ela, até o ponto que ela tem aquele bebê, aquela peça, aquele objeto inanimado, como uma forma de colecionar algo. Eu coleciono motocicletas pequenas, eu tenho umas 60 em casa. Meu filho coleciona figurinha e por aí vai.
mas eu não consigo entender onde isso é prejudicial em relação ao bebê reborn. Porque o bebê reborn, o que está acontecendo, são pessoas se aproveitando dessa situação para entrar em filas. Inclusive, São Caetano, o vereador, se eu não estiver enganado, Gilberto Costa, apresentou um projeto de lei aqui na cidade para que essas pessoas não usem os serviços públicos. Porque há pouco tempo, e aí também eu não sei se é real, tá? Eu posso estar aqui falando algo que eu não tenho certeza. Uma pessoa levou um bebê reborn numa UBS, não sei se aqui em São Paulo, não sei onde, para tomar vacina. E também não sei se foi uma coisa de youtuber, mas isso tomou... É aí o ponto da questão. Tomou uma proporção, essa situação, muito grande. Crítica. E aí eu devolvo a pergunta para você, Gabriel. Quem é que está errado? Quem demonstra esse comportamento do bebê reborn ou quem critica? Bom, eu acredito que a sociedade é como quando a gente está no trânsito. Polêmico, não é? É bom, né? A harmonia nasce da equilíbrio entre os opostos, as visões complementares, né? Eu gosto de pensar, nós, como indivíduos, a gente precisa pensar em sociedade. Então, se eu estou no trânsito, eu sou o trânsito ou eu estou no trânsito? A maioria das pessoas fala, não, eu estou no trânsito. Só que eu componho esse trânsito, eu faço parte dele. Se eu não estivesse ali, seria um carro agente. A menos. Eu sou um agente. Eu sou uma célula do corpo da Terra. Eu sou uma parte do todo. Então, é necessário que as pessoas passem a compreender a sociedade, o lugar de autorresponsabilidade diante da sociedade. Isso é uma primeira premissa necessária para a gente sair da polaridade de eu coloco um óculos vermelho, eu vejo aquela parede, ela é de que cor? Ela é vermelha. Se eu coloco um óculos azul e eu olho para aquela parede, ela é que cor? Azul. E a partir daí a gente está vendo pessoas discutindo sobre coisas que as fazem perder da verdadeira essência e o propósito da vida, que é descobrir quem são, é entender o que entusiasma, o que alegra, o que preenche, o que dá sentido à própria vida. Então, complementando esse olhar do indivíduo como parte da sociedade, como algo não disperso, algo não separado, eu queria trazer uma primeira perspectiva sobre artificial e natural. Se nós pegarmos a nossa sociedade hoje, nós temos uma tendência ao consumo, e quando é consumo é aquilo que eu trago para dentro através dos meus sentidos, seja através de uma televisão, seja através de um alimento, o consumo de coisas artificiais. A vida, ela sempre quer mais vida, ela está num oposto que se trata do natural. O que é mais feliz, saudável, virtuoso para o meu corpo, para a vida? Eu comer um biscoito industrializado, que é algo que eu posso colocar aqui no lugar de artificial, ou de repente comer uma fruta? Com certeza a gente sabe que é a fruta. Então aí a gente começa a olhar uma sociedade que está entrando num paradoxo interno entre artificial e natural, onde a vida passa a ser a tela, onde a vida passa a ser esses objetos que não estão na minha presença física do contemplar, do sentir no aqui e agora, do estar em presença. Então, um primeiro movimento social, enquanto eu olho o fenômeno como um comportamento isolado, eu preciso, como eu disse do macro, eu preciso dar 10 mil passos para trás e me perguntar, opa, isso é um efeito de uma sociedade que está numa dualidade entre o que é artificial e do que é natural. Então, o natural é aquilo que é a favor da vida, aquilo que amplia a harmonia. Diante dessa perspectiva, chegando aí nesse lugar entre certos e errados, a gente precisa treinar a compreensão de que a nossa mente, ela funciona, o discernimento, a virtude do discernimento, assim como as outras virtudes, elas funcionam com um equilíbrio. Por exemplo, entre o discernimento existe a loucura e o julgamento. O discernimento é o caminho do meio, é o equilíbrio entre... Nos 3Ds antigos, a gente colocava o óculos vermelho, que era uma lente vermelha, e outra azul para assistir no cinema em 3D. Então, eu preciso dessa completude da perspectiva. Então, a primeira coisa que eu falo para aqueles que estão no lugar de julgamento é... se você utilizasse essa energia que você está despendendo para colocar todo o ódio e toda a crítica em relação a algo assustadoramente que para você desperta tantos sentimentos, na compreensão do porquê que está despertando isso, na compreensão de quem é você, qual o propósito da sua vida, a gente ia sair da polaridade do discernimento, do julgamento ou da loucura e começar a compreender esse caminho do meio. Mas só para complementar, se você me permite, então a gente falou do artificial e do natural, mas tem um outro ponto muito relevante,
que é o nosso olhar da sociedade como uma sociedade patriarcal. Eu falei desses dois movimentos, de retração e de expansão. Quando eu falo do movimento de expansão na nossa sociedade, como que esse patriarcal se manifesta? Competitividade, agressividade, poder. Todos nós queremos uma sensação de poder para ter um controle e uma segurança. Porém, se a gente for lá no trânsito, o lado do excesso dessa força de ação que a gente vai ver no trânsito, em geral, é mais uma gentileza, é uma feminilidade, um cuidado, ou é mais uma agressividade, eu tenho que chegar logo? Basicamente, a nossa sociedade, o lema é que vença o melhor. Então, isso sobrepõe, isso é um contraposto, é um desbalanceio, é um desequilíbrio com o nutrir, com o cultivar. Porque se a gente olha para o ato de cuidar de um bebê, é o quê? É um maternar. Na nossa sociedade, a gente está sentindo falta de ser maternado. E o que é o maternar de fato? Afeto. É através do afeto, é através do amor, é através do olhar no olho, é através do respeito, da gentileza, que a gente vai construir um maternar na nossa sociedade. Então, existem muitas camadas dentre tudo isso que explicam o porquê uma pessoa hoje se relaciona mais com a internet, se relaciona mais com o objeto do que com os outros. Eu acho que o senhor falou várias coisas interessantes, mas essa em especial, as pessoas procuram formas de se relacionar consigo através de bebê reborn, o pessoal do cosplay, que vão para as ruas, para eventos vestidos de super-heróis. Você tem, por exemplo, shows de rock, que o cara tá ali vestido com aquela roupa característica. Mas eu ainda fico pensando, e inúmeros exemplos, mas eu ainda fico pensando, doutor, que eu vou chamar o senhor de doutor de novo, né? Porque já, eu tô deixando, eu falei, vai que é tu. Porque gera uma briga sem fim, sabe? Eu gostaria de entender, talvez, o porquê daquela pessoa, né, adulta brincar com boneco, que é diferente de um adulto, ou não, acho que não, né? Um adulto, eu conheço muitos adultos que gostam de empinar pipa, que é uma brincadeira de criança, se eu for fazer a comparação. Mas eu tenho visto crescer a quantidade de homens, de mulheres cresce exponencialmente. E agora de homens também, desenvolver esse comportamento do bebê reborn. Mas eu ainda não consegui entender, doutor, o quê? Isso é algo que falta nessa pessoa ou não? É uma carência? Não. É simplesmente um desejo de resgatar algum período da infância? Não sei. Né? Se alguém chegasse hoje no seu consultório e falasse, doutor, eu tenho esse comportamento bebê reborn. É bom, é ruim? Ou se for ruim, como é que eu faço para... Não é ruim, é bom. Então, por que as pessoas me criticam tanto? Estou me colocando agora como uma pessoa que tem esse comportamento. Esse é o maior gesto de amor e respeito, né? Colocar-se... Se alguém que eu mais amo estivesse se comportando dessa forma, como que eu avaliaria? A primeira pergunta é o que motiva? O que você quer ao querer fazer isso? O que você sente? Eu preciso compreender o que pensa e o que sente. E a partir dessa união, a gente vai contemplar um significado. Vai trazer um símbolo. Então, nós, como seres humanos, a gente se move também pelo o que todo mundo resume como vazio. Um vaso, um copo, para ele ter utilidade, um vaso, ele precisa estar vazio para que ele se preencha. E esse vazio emocional é uma angústia dos automatismos somados ao longo da vida que fazem com que as nossas escolhas sejam muito menos conscientes do que conscientes. O senhor acha, então, que é uma escolha inconsciente da pessoa que vai por esse caminho? Eu vou expressar com um certo exagero, mas eu não creio que eu esteja faltando com a verdade nessa colocação. O que move uma pessoa a escolher por a conexão... Eu vou tentar ser mais calmo. A conexão com uma... Mas o senhor está calmo. eu falo colocar porque eu dou uns exemplos, que seria o seguinte... O mesmo que move uma pessoa a escolher a tratar uma boneca como um filho de verdade
É o mesmo motivo de vazio que faz uma pessoa ficar 20, 30 anos num casamento onde não tem verdade, respeito, afeto, comunicação. É o mesmo motivo que faz uma pessoa ficar 20, 30 anos num trabalho em nome da segurança, em nome do conforto, em nome da estabilidade, onde a alma, a expressão genuína daquele ser não está. É o mesmo motivo que alguém agride uma outra pessoa porque está com uma roupa de outro time. Quando a gente olha por esse olhar coletivo, é a busca da paz interior, é a busca da harmonia, da completude, da plenitude, do significado. Quando a gente olha nesse olhar mais micro, o que nós estamos falando? Se a gente trocar por um instante o boneco por uma planta, eu sugiro muito para os meus pacientes que eles cuidem de uma planta, quem não tem. Porque é muito interessante perceber que a gente, quando está desleixado com a gente, está muito atarefado, esquece de fazer as coisas, a planta vai morrendo. Porque a gente não dá atenção, a gente não coloca água, a gente não nutre ela. Isso então, pode ser também com um relacionamento. Com tudo na nossa vida. Aquilo que a gente deixa de nutrir morre. Porque a gente precisa da energia da manutenção para que isso aconteça. Então, não dá para categorizar as pessoas e falar todas as pessoas que se identificam e têm a prática do bebê reborn é um motivo esse. Isso é impossível. Tá. Mas se a gente fosse... uma série de fatores, né? Exato. Mas se a gente fosse fazer uma análise mais só a título de exemplo, então vamos imaginar que o desejo da maternidade, o desejo do maternário, o desejo do afeto, de sentir conexão. Porque no nosso social a gente precisa sentir pertencendo, é uma necessidade humana. O que é esse pertencer? É falar, nossa, essa pessoa entende o que eu falo, ele também gosta de rock, eu gosto de rock, nossa, a gente se comunica. Pô, você é escritor, eu também sou, também escrevi um livro, olha que coisa legal. Então a gente precisa dessa conexão. Ali existe uma conexão que para aquela pessoa é real. Então, de alguma forma, ela cria um afeto, ela cria o maternar, ela cria o cuidar, que é uma busca, aquilo que a gente dá, a gente recebe. Invariavelmente. Eu gosto de trabalho social, que quando eu faço, aquilo que eu coloco, quando a gente sai de um trabalho social, a gente fala, pô, muito obrigado. Eu falo, não, eu que agradeço, é uma sensação de gratidão. Sim. Ali, o ato da pessoa estar cuidando faz com que libere no corpo dela dopamina, endorfina, uma sensação. A pergunta se a gente tira as devidas proporções e sai do lugar de juiz. Quando eu estou estressado, uma pessoa vai e fuma. O outro está estressado, ele fica 4 horas distraindo num videogame. O outro... E assim, a forma pelo qual eu busco aliviar as minhas dores e encontrar propósito na nossa vida vai ser infinita. Infinita de acordo com o número de pessoas que existem. Entendi. O que eu posso tirar como uma lição dessa aula que o senhor deu, né? É que, independente do bebê reborn ou qualquer outra situação, o que está faltando é empatia, né? É olhar para o outro, para outra, e dizer que o que ele faz, não que seja um problema dele, mas é algo que está intrinsecamente ligado à cultura dele, a como ele foi criado, como ele enxerga a sociedade. Porque da mesma forma como uma pessoa se sente feliz levando um cachorro no shopping, a pessoa do bebê reborn, o cara que vai num show de rock and roll, a pessoa que usa um cosplay e por aí vai. Eu não sei se o certo seria falar que é uma espécie de fuga da nossa realidade momentânea. Porque a gente vive uma realidade louca. E aí, como que eu, Pedro... fujo da minha realidade de vez em quando? Andando de moto. É o que eu gosto de fazer. Gosto de estar em eventos de moto. Gosto de estar com a minha família. Mas são coisas diferentes. Eu falo assim em relação a lazer, né? Eu gosto de moto. E aí, a pessoa que tem o bebê reborn, o cosplay, pode falar, nossa, mas andar de moto? Então, essa conversa não acaba aqui, né? Vai se prosseguir aí pelas redes sociais. Gostaria de trazê-lo numa outra oportunidade, mas eu posso dizer o seguinte, que o que eu aprendi com o senhor aqui hoje é que é preciso entender o outro, entender o próximo, respeitar, principalmente, e tomar muito cuidado com as críticas. Porque as críticas, Gabriel, principalmente quando ela é destrutiva, né? Ela afasta as pessoas, ela não une. A crítica por si só, às vezes, não vai dar tempo de perguntar isso, porque a gente já está com o tempo estourado. Você pergunta para uma pessoa por que ela critica tanto o bebê reborn,
porque nem entende. Eu não critico, mas eu não acho certo o cachorro estar no shopping. Mas eu nunca parei com o que você falou aqui, eu nunca parei para pensar que para aquela família, aquele cachorro faz parte da família. É como se fosse um filho, sei lá. Né? Então, que nós possamos ter mais empatia, não é isso? Cuidado com as palavras e procurar sentir a dor, desejo, a alegria dos outros. Talvez a humanidade melhore um pouco mais, não é? Esperemos que sim. Se eu pudesse dar é o momento do recado final aqui. Bora. Eu diria que a maior necessidade humana está em amar, servir e aprender. Se nosso foco estiver em buscar amar mais, e dentro do amor a gente tem perdoar, tem compreender, a gente teme e agride aquilo que a gente não entende. Uma criança, quando está no quarto escuro, vê tudo apagado, acha que aquilo é um monstro. Ela acende a luz e vê que é só um casaco. Então é muito mais fácil, diante das feridas internas, como medo de rejeição, como crítica, como tudo que eu sofri, eu tenho uma reação. Se eu tenho uma ferida aqui, eu vou reagir. E a reação costuma ser sem lucidez, sem discernimento. Uhum. Então, que possamos amar mais, servir, porque no sentido de sentirmos útil, nos sentirmos capazes, exercitar aquilo que nos ama, que a gente ama, fazer aquilo que a gente ama, e aprender, continuar nesse processo constante de evolução, que como uma árvore a gente precisa das raízes para nos nutrir e nos estabelecer, precisamos dos frutos para multiplicar e expandir quem nós somos de verdade. Então, aquilo que a gente alimenta mais cresce. E daria para ficar mais 2 horas, mas vou parar por aqui. Agradeço profundamente por essa oportunidade única. Sentir essa energia desse lugar abençoado, cheio de paz, de harmonia. É uma honra estar aqui. A honra foi com certeza minha e com certeza do pessoal. Doutor, como é que as pessoas acham o senhor para um bate-papo, para um aconselhamento, uma consulta? Diz aí. Telefone, endereço de clínica, site? Acho que hoje em dia é mais fácil encontrar pelas redes sociais. Tem o Instagram, Gabriel Pácios, P-A-C-I-O-S. A gente vai colocar aqui certinho. Temos o YouTube, eu tenho um canal que está parado, mas está movimentando, está indo aos poucos no tempo dele, no meu tempo. Que também é Instituto Elo de Sabedoria, Gabriel Pácios. E no caso de telefones, se precisar agendar uma consulta, uma palestra, tem o meu número pessoal, que é o que eu utilizo, 11 99210 5719. E aí, eu estou à disposição pelo Instagram ou outros meios, é muito fácil. Mais uma vez, muito obrigado. Legal, eu que agradeço. Bom, eu acho que hoje foi uma aula super interessante sobre esse assunto que não se esgota aqui. Mas vamos todos procurar, não só nessa questão do bebê reborn, mas em todas as nossas áreas, né, de convivência com outras pessoas, entender o que eles gostam para que eles entendam o que a gente gosta e, de fato, possa haver uma harmonização melhor nesse sentido. Você sabe que se seguir o nosso programa, né, está aparecendo aqui o endereço, além do Pedro Pimenta 1967 é o meu Instagram, você vai concorrer a livros. E eu acho que livros, né, é a única forma que tem de você mudar o seu pensamento. Né? Fake news, redes sociais, não, livros. E se inscrevendo, você vai concorrer a esses livros e a gente vai mandar aí no seu endereço, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Até lá.